nós estamos recebendo aqui ao vivo em nosso estúdio o candidato a deputado federal pelo partido PR, Martinho Colpani, e também o vereador Elias de Sisto, que é presidente do partido aqui em Mococa. E nós vamos conversar um pouquinho com o candidato Martinho Colpani e também com o presidente da sigla partidária aqui de Mococa. Elias, Martinho, sejam bem-vindos aqui ao estúdio do TVD Notícias para falar dessa proposta, dessa novidade que até então, creio que muitos mocoquenses ainda não sabiam da candidatura do empresário Martinho Colpani. Por quê? Deputado federal. Elias, boa noite. Boa noite, Valentinha. Boa noite a todo o povo mocoquense que nos acompanha, ao nosso futuro deputado Martinho Colpani. Quero agradecer o Robertinho que nos abre esse espaço aqui, em nome dele, a toda a TVD, e dizer o seguinte: hoje é um dia muito especial, dia 7 de setembro, nós estamos comemorando a independência do Brasil, e certamente da candidatura dele, do Martinho Colpani e do Daniel Giroto, estadual, a gente vê a independência de Mococa e toda a nossa região. E respondendo a tua pergunta, Valentinho, é o seguinte: nós dentro do PR, o Martinho está sendo lançado agora, primeiro cargo que ele disputa, só que ele já nasceu no meio político. Eu, no ano 2000, disputei a eleição no PL, cujo presidente do partido era o Martinho Colpani pai. E hoje o PL se tornou o PR, que eu estou na presidência. Então eu tenho a honra de estar junto com o Martinho Colpani nesse momento. A gente é amigo de longa data. O único problema que dificultou a gente lançar o Martinho meses atrás é que a gente buscou legenda a nível federal e nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque só foi concedido a ele a disputa para deputado estadual. E como nós já temos o Daniel Giroto, que é parceiro meu na Câmara, é um bom vereador, é um bom nome para Mococa e região, por respeito a ele e questão de maturidade política por parte do Martinho também, nós não aceitamos a legenda para estadual. Brigamos até o último instante e finalmente, graças a Deus, agora, no dia 1º de setembro, saiu a definição e a legenda para o Martinho finalmente disputar federal. Então eu sonho muito que Mococa está no cenário favorável, onde, primeira vez na história de Mococa, nós temos um deputado estadual e um deputado federal com chances reais de vencer, ambos. Bom, gostaria de perguntar para o Martinho, você na condição de empresário, 45 anos, casado, mocoquense, já é bastante conhecido aí no cenário da aquicultura, né, do mercado dos pescados, mas gostaria que você, que sempre aparece aqui nas nossas entrevistas, mas nós não temos essa oportunidade, que você fizesse a sua apresentação para o telespectador. Quem é o Martinho Colpani? Obrigado. Boa noite a todos os telespectadores da TV Direta. Obrigado pelo espaço, ao Robertinho, também que a gente agradece em nome de todos os funcionários da TV, que é um grande espaço que a cidade, que o município tem. E nós já temos de longa data uma atuação política, pelo menos no nosso campo, né? Eu sou presidente da Câmara Setorial do Pescado no estado de São Paulo, a gente é presidente de diversas, vice-presidente e diretor de outras associações, e a gente tem andado pelo Brasil como um todo, defendendo a causa da atividade. A aquicultura é uma das atividades que mais cresceu no Brasil nos últimos anos e ela está tendo, a gente fez uma articulação muito grande do ponto de vista político para que a atividade conseguisse o seu espaço. Recentemente, nos últimos 4 anos, para se ter uma ideia, nós conseguimos alterar uma legislação, isso foi um trabalho que eu fiz dentro do estado de São Paulo, do licenciamento ambiental, e foi um grande avanço. E isso nos levou a essa situação. O que acontece com o país? Nós estamos sofrendo, para quem é empreendedor, nós estamos sofrendo com um volume de legislações confusas, sobrepostas e arcaicas, que não dá mais. Então, a entrada nossa nessa campanha aqui, por incrível que pareça, por mais que seja admirado num momento tão próximo das eleições, é muito oportuno. Porque não dá mais, nós estamos no limite. Quem é empreendedor sabe o que eu estou falando, não dá mais. Era justamente nesse sentido que eu queria te perguntar, né? Você é empresário, é reconhecido, presidente da Câmara Setorial do Pescado, membro do Conselho de Administração do Peixe BR, diretor da Peixe São Paulo, Conselho da Aquicultura da FAESP, vice-presidente da Panga BR, diretor da Colpani Pescados. Ou seja, já tem um ramo de atividade de trabalho bastante grande. Por que entrar na política? É necessário. A política não pode ser um meio de vida, a política precisa ser uma missão. E a política, eu já tenho nas redes sociais, a gente tem colocado
um pouco da nossa história, a política entrou na nossa vida em 84. Em 84 nós fomos proibidos de plantar algodão, na época o meu pai, e nós ficamos sem chão. Era uma atividade rural, nós e outros pequenos produtores, e meu pai foi para Brasília para tentar reverter essa situação. E chegando lá, o ministro foi recebido pelo ministro, imagina um produtor rural. Nós estávamos na época do militar, estava saindo do militar, e a gente conseguiu, na época ele conseguiu ser recebido pelo ministro, e o ministro não resolveu o problema na época. E nós voltamos, perdemos um ano da atividade, e a partir daí a gente viu como a política pode ajudar a sociedade e como pode destruir a sociedade. E a partir daí eu comecei a ter uma visão, eu nunca tive uma atuação política, mas a gente sempre participou. Sim. Né? Eu tinha uma ideia de que a gente tinha condições de que o país revertisse. Hoje eu tenho uma visão de que nós perdemos 30 anos. 30 anos foi perdido do país com essa visão, e que é uma palavra forte, mas desse socialismo. Isso não dá mais. Não dá mais. Nós somos um país capitalista, nós precisamos valorizar o empreendedorismo. Através do empreendedorismo que é a solução. Não existe outro caminho se não for o empreendedorismo. E nós precisamos de tratar o empreendedorismo como o cerne do país. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Se nós tivéssemos no país 1000 pessoas, e se dessas 1000 pessoas, 200 resolvessem empreender, e essas 200 que abriram um negócio precisassem de 5 pessoas para trabalhar, já ia faltar mão de obra. Então é uma coisa muito simples, mas o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que ninguém quer empreender. Nós estamos desistindo do empreendedor. Nesses últimos anos nós matamos a nossa galinha dos ovos, que é o empreendedorismo. Hoje, ser empreendedor passou a ser uma tarefa quase que impossível. Martim, nesse sentido a gente sabe que a política é a arte do diálogo, né? As discussões às vezes acontecem, mas é por convergência de opiniões, né? Uma pessoa pensa de uma forma, outra pensa da outra, mas a arte também de fazer para o coletivo, né? E para todo político o que é necessário primeiramente é se ter uma liderança, né? Você já tem essa liderança natural por ser representante de tantas entidades no meio dos pescados. Quais são as propostas, se o Martinho Colpani estiver na Câmara dos Deputados, que ele vai defender a nível nacional? Nós temos uma grande oportunidade, e esse é um momento do país que está passando por uma fase muito importante, que é enxugar. Nós precisamos enxugar. Eu costumo dizer que nós temos mais de 180 mil leis que regem o país, pouca gente sabe disso. Não dá para ficar nessa situação. É o caos, nós vivemos um caos. Isso porque nós estamos com legislações muito arcaicas, legislações sobrepostas, e isso precisa enxugar. Então nós temos ações que eu penso que existe extrema necessidade de atuar em coisas macros, né? E também micros e regionais, né? O Coca nunca teve uma representatividade, nunca recebeu, nós sempre recebeu alguns benefícios de deputados, porque nós temos uma estrutura de recolhimento do imposto que, no meu ponto de vista, está falido. Da Constituição de 88 para cá, nós temos 60% do imposto vai para Brasília, 20% vai para o Estado e 20% para o município. Nós estamos quebrando os municípios, e o município onde as pessoas vivem. Nós não podemos viver nessa situação. Eu vou dar um exemplo. Mococa é conhecido por Nordeste do Estado de São Paulo, ou a Mogiana, né? Uma estrada de ferro que deu o nome da Mogiana. É uma região riquíssima, tem terras riquíssimas, tem condição hídrica favorável. O nosso recurso vai embora e não volta, e volta a conta-gota. Isso não pode. E as pessoas mais simples podem dizer, mas o que eu tenho com isso? Se não tiver atividade produtiva, não se gera riqueza. A única saída é a geração de riqueza. Martim, nesse sentido, gostaria de te perguntar, você tocou num assunto importante, e o deputado é muito importante para o município, principalmente um pequeno município, né? Porque ele detém uma certa quantia que ele pode distribuir isso através de emendas parlamentares. Mas o que acontece hoje com o sistema político atual é que os deputados, para se elegerem, abrem um campo muito grande de cidades para se trabalhar. E depois o recurso que ele tem para destinar é o mesmo para todas aquelas cidades. Ou seja, vamos dizer num termo bem popular, acaba saindo migalhas para os municípios. Os deputados não conseguem ajudar de certa forma, porque, querendo ou não, eles têm que corresponder àquele eleitorado que ele teve nos mais diversos municípios. Nesse sentido, como está a sua área de atuação nessa candidatura? Eu tenho como trabalho da minha atividade, a gente tem
no estado todo uma campanha. Não tenha dúvida que a gente é conhecido no estado todo, nós devemos ter voto no estado todo. Mas eu foquei com região mogiana. E eu acho que precisamos pegar esse nome. A Mogiana foi uma estrada de ferro construída em 1875. A construção dessa estrada não foi à toa. O pessoal tinha visão da importância e da riqueza da nossa região. E essa riqueza, na época, era o café. Hoje nós conseguimos diversificar. O café está aí ainda, mas nós temos uma diversificação. Mas o meu foco é a nossa região, a nossa Mogiana. Consequentemente, filho de Mococa, e nós vamos estar olhando para o Mococa de uma forma diferente, né? E a gente vê, eu posso dar um caso simplório, nós temos um caso que chega a verba de deputados aqui de 100, 200 mil, e outras regiões recebem 5 milhões, outros municípios recebem 5 milhões, 8 milhões. Nós precisamos ter um deputado da cidade. É urgente, Mococa historicamente já perdeu por não ter. Esse é o momento, nós precisamos apoiar o Daniel Giroto, está fazendo um excelente trabalho. Eu estou chegando nesse momento, peço a sua colaboração. Não entrei para estadual para não atrapalhar. Aliás, era a linha de raciocínio do meu pai. Estou como federal. Não entrei porque seria fácil. Entrei porque é necessário. Nós precisamos da mudança e essa mudança vai vir com essa nova geração de políticos. Daniel e nós. Eu não tenho amarração política com ninguém. Nós estamos com uma visão totalmente livre, descomprometida, e a ideia é com as pessoas, né? Nós precisamos mudar a vida das pessoas. Sim. Elias, gostaria de perguntar para você, nesse sentido, você é do partido PR, Partido da República, né, presidente aqui em Mococa, como foi a articulação do PR a nível estadual e nacional? O PR está coligado majoritariamente a qual candidato a governo, a qual candidato a presidente e nas eleições proporcionais também? Olha, a nível estadual, nós estamos apoiando o atual governador Márcio França, né? Eu acho que é um bom nome, eu acho que é um bom momento. E a nível federal, nós estamos alinhados ao ex-governador Geraldo Alckmin, né? E o PR está bem articulado, mas certamente poderá haver mudanças, porque eu acho que nos dois casos haverá o segundo turno, né? Então, deve haver um realinhamento do PR. Mas o PR, por si só, é o terceiro, quarto maior partido do Brasil. E é uma das coisas que você já disputou e foi vereador em Aceburgo, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa, vereador e deputado. A matemática é a mesma. Então, me deixa muito otimista, e eu quero transmitir isso ao povo mocoquense, a todos que nos ouvem, nos veem, que é o seguinte: é fundamental essa conta que eu vou frisar aqui e que favorece muito o nome do Martim Colpani. O Martim Colpani, por tudo que foi passado aí, já está provado que tem conteúdo para ser um ótimo deputado federal representando Mococa e região em Brasília. Entretanto, é preciso de votos, e muitos votos. Só que nós, dentro do PR, nós temos 2 estrelas que vai facilitar a vida e a eleição do Martim Colpani, no caso federal. Nós temos estrela dentro do partido, que é o Tiririca. Nas eleições passadas, superou a casa de 1 milhão de votos, né? E nós sabemos que fazer um deputado vai, em média, fazer uma cadeira de um deputado em torno de 250 mil votos. E nós temos aquela moça, a Kátia, aquela policial que se tornou heroína naquela defesa da família ali no ponto de 11, onde veio a óbito aquele assaltante, aquele ladrão. Mas, enfim, ela também é estrela dentro do PR. Eu quero resumir a minha fala, o meu raciocínio nesse momento, dizer, tanto o Tiririca, tanto quanto essa policial, a Kátia, eles vão ter a casa superior a 1 milhão de votos. Então, isso fatalmente vai puxar o Martim Colpani aqui embaixo para uma cadeira lá em Brasília. É um projeto ousado, mas totalmente viável, porque o Martim, graças a Deus, está no lugar certo, na hora certa. Nesse sentido, por essas estrelas que nós temos dentro do PR. Justamente, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você. Nós sabemos que a coligação, né, ela depende do quociente eleitoral para que se eleja um candidato, né? Suponhamos que esse quociente eleitoral seja de 5 milhões a nível do Estado. Essas pessoas já são figuras carimbadas dentro do partido, ou seja, a gente entende que pela atuação e pela manifestação popular acabem tendo uma quantidade maior de sufrágios. Mas, ainda assim, é preciso estabelecer uma média de trabalho para a região,
Porque você não pode esperar também dependendo apenas dos outros. Essas contas, essa matemática já foi feita? Sim, já foi feita. E na nossa leitura, você vai concordar comigo, guardadas as devidas proporções, para deputado a eleição é a mesma coisa que para vereador. Né? Eu disputei a eleição desde o ano 2000, portanto eu já ganhei, já venci, já é a quinta que eu disputei agora recente para vereador. E isso me deixa muito otimista, porque em Mococa região, certamente o Martins será bem votado, mas a grande jogada de mestre, a grande sorte nossa de Mococa e do Martins que está enfrentando essa empreitada, é exatamente a estrela que nós temos dentro do partido, sem entrar no mérito, mas eu diria que vai superar a casa de 1 milhão de votos novamente, e essa policial que se tornou uma heroína, a Kátia. Então, outros partidos não têm essas estrelas, e nós estamos no lugar certo, na hora certa. Essa é uma felicidade do Martinho e naturalmente do povo mocoquense, que vai ter o seu representante por toda a Mococa e por toda a região. E eu tenho certeza que hoje, dia 7 de setembro, marca também a independência de Mococa nessa corrida eleitoral, que nós, aliás, estamos a um mês da eleição, porque dia 7 de outubro já será a eleição. Então, eu estou muito otimista, concluindo o raciocínio, por tudo que eu expressei aqui, dessas estrelas que nós temos, coisa que outros partidos não têm. Martim, nesse sentido, você considera que o anseio da população é pela renovação dos políticos ou existem aqueles políticos que realmente defendem a causa, que representam de fato a população e os seus eleitores? Veja bem, só para concluir esse assunto da votação, a gente tem um cálculo que há possibilidade de entre 20 e 30 mil votos a gente conseguir entrar dentro, então para a população entender em que cenário nós estamos. Nós estamos esses puxadores de votos acabam nos favorecendo. Nós estamos trabalhando arduamente para poder alcançar o maior volume possível de votos, né? Mas nesse cenário a gente está dentro, então isso torna uma coisa possível, tangível para se conseguir. Eu acho o seguinte, a renovação ela é muito importante, mas a renovação precisa vir de conteúdo, né? Na rádio, eu dei uma entrevista na rádio e disse o seguinte, que precisa espremer o candidato para saber, para ver o que tem dentro, né? Porque ele precisa falar, nós precisamos expor, porque assim, a mudança, ela se faz necessário, sempre se fez necessário. Eu acho que a gente está vivendo, na verdade, dos últimos 30 anos, a política eu vejo que passou a ser um negócio, e não pode ser. Política é uma missão. É uma missão. As pessoas têm que entrar para poder contribuir com o que ela conhece como atividade produtiva, ou negócio, ou o que ela faz, ela vai levar essa experiência para a atividade política, para melhorar a vida das pessoas. Agora, nós precisamos ver que tem pessoas que estão vivendo do negócio. Eu acho assim, eu penso que isso nós precisamos mudar. Agora, que tem políticos que são mais antigos que são bons, em toda regra tem exceção, não tenha dúvida. Mas a gente viu que esses últimos 30 anos, nós já temos um exemplo claro que não deu certo. Precisa mudar. E essa mudança vem, pelo menos, com a renovação. Vamos renovar e vamos avaliar o que a gente espera. Porque eu tenho dito o seguinte, são 30 dias que vai mudar a nossa vida nos próximos 4 anos. Eu acho que a população precisa pensar muito bem, refletir muito bem, questionar. E mais hoje nós temos uma liberdade. A sociedade tem uma grande ferramenta que é as mídias sociais, né? A internet, isso tornou a sociedade com possibilidade de questionar mais, ouvir mais, ver quem que é. Isso é muito importante. Isso vai dar uma diferença, né? E representar e fazer valer o Estado democrático de direito, respeitando sempre a opinião divergente das demais pessoas. Você citou sobre a questão dos puxadores, eu ainda ia concluir sobre essa questão. Você acha que o sistema político atual é bom porque, se no caso uma pessoa tem aquela quantidade de votos e com 30 mil votos se elege, deixando para trás pessoas, candidatos com representatividade muito maior, com 100 mil, 200 mil ou até mais votos, você acha esse sistema bom? Não, então, por isso que a gente fala que precisa ser uma mudança, né? Uma mudança geral. Eu sempre fui a parte da política do dia a dia. A gente fazia política dentro da nossa atividade e participava. Mas eu já comecei a perceber como a dificuldade de se lançar uma candidatura, cotas, participação, para a gente conseguir, foi uma situação muito difícil, tanto é que foi liberado agora dia 1º. Eu acho que a política
vem a necessidade de uma reforma, como vem de toda a nossa legislação. É necessário reformar. Infelizmente, nós estamos nesse cenário e provavelmente eu devo ser beneficiado. Mas, volto a dizer, a mudança precisa ser feita, porque nós não podemos viver nesse estado, nessa situação que a sociedade se encontra. Em todos os níveis, violência que nós estamos vivendo, a perda de renda das pessoas, mas assim, é visível a perda de renda das pessoas, né? É visível o volume de empresas que estão fechando, e é um patrimônio que o país está perdendo na nossa capacidade produtiva, e é da capacidade produtiva que nasce o dinheiro. O dinheiro não está dentro do banco, o dinheiro não está na mão do governo, o dinheiro está na atividade produtiva. Sim. Se você me permite contar um fato que a gente viaja pelo Brasil todo, eu palestro por várias regiões, você vai numa região onde uma cidade tem terras boas, tem uma agricultura forte, cidades de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, eu já cheguei a ver supermercados próximos do tamanho que a gente tem aqui. E aí por quê? Porque a atividade produtiva gira recurso. Aí você anda 100 quilômetros, vai numa cidade onde as terras são fracas, é uma terra mais pedra, é provável que você não achar uma farmácia aberta conforme horário. Então, o que é isso? É ação de governo? Não, é atividade produtiva. Então, nós precisamos aproveitar que nós estamos numa região riquíssima, um povo riquíssimo, condições favoráveis para se produzir e uma estrutura econômica já montada, né? Vamos aproveitar isso para gerar riqueza. Bom, Martim, Mococa, a gente sabe, tem a sua economia muito voltada, né, para o setor comercial, industrial e também a agricultura, a agropecuária. Mas a gente sabe que a grande parte do bolo desses impostos ele vai para o governo federal. Você imagina se tudo que fosse consumido no ambiente de um município, que o recurso ficasse no município, né? Os municípios teriam condições de fazer muito mais coisas, porém não é a realidade. A grande parte do bolo fiscal fica com o governo federal, o governo do estado morde mais uma parte, uma pequena fatia vem para o município. E a cada 4 anos a gente vê numa discussão do cenário político nacional essa questão do bolo fiscal, dessa divisão, que tem que aumentar os repasses para o município, mas isso nunca acontece. Né? Você, como empresário, você vê essa situação também? É um defensor da causa municipalista? É extremamente necessário, no município onde as pessoas vivem. Os países mais desenvolvidos são assim. Eu vou dar um exemplo, talvez trágico. A Europa, vou dar uma mais especificamente, por exemplo, a Inglaterra foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Olha onde a Alemanha, olha onde a Alemanha está, onde nós estamos. A Alemanha foi destruída e recuperou essa economia, é uma das maiores economias do mundo e nós estamos aqui ainda tentando. O que aconteceu com a divisão de recursos? O Brasil é um país continental e na vontade de distribuir renda para os outros municípios da região norte, elaborou-se essa condição. O que nós precisamos fazer? Nós temos uma região norte hoje que é produtiva, tem algumas aptidões e nós precisamos favorecer para esses municípios se libertarem, passarem a produzir e nós também não podemos carregar essa condição mais. O Pacto Federativo exige que centralize recursos na federação, mas não da maneira do jeito que está. Eu desestimulo um setor e o outro, de certa forma, fica tranquilo, porque o outro está recebendo. Né? Eu fui numa região, no município, e eu perguntei para um prefeito quantos habitantes tinha o município. Tem 3 mil. E a gente é sempre curioso, o que produz? Ele falou, não, nós não produzimos não, nada, a nossa região é seca. Eu falei, mas e qual a receita do município? 8 milhões. Aí você pega 3 mil habitantes, que uma estrutura de um município recebe 8 milhões. E nós aqui em Mococa, com 70, 80 mil habitantes, deve ter uma receita de 200 milhões, com uma estrutura produtiva gigantesca. Olha que Mococa produz. Né, grandes indústrias, poderiam estar produzindo muito mais, na minha visão. Mas a gente é um município inserido na atividade produtiva. Então, esse está distorcido. Né? Porque se a gente pegar, né, comparando, fazendo uma pequena comparação, a parte da segurança pública e da educação vem do Estado, né, que repassa. Por conta disso, a gente sempre tem poucos policiais, às vezes, no município, né, não tem investimento em questão maior dos pequenos municípios em segurança pública, justamente em função disso, né, acontecem muitos assaltos e roubos a bancos nos pequenos municípios do interior.
E a gente tem também, por parte do governo federal, as suas responsabilidades, por exemplo, a saúde, que é a responsabilidade do governo federal com o SUS, a tabela desatualizada há muitos e muitos anos, o que prejudica demais a população. Aí os vereadores são cobrados, os prefeitos, os vice-prefeitos, e as coisas não acontecem. É possível mudar esse cenário? É extremamente necessário. Muitas vezes isso está longe da realidade das pessoas do dia a dia, porque as pessoas precisam de emprego, precisam de renda, mas a gente precisa segmentar as ações. Ações imediatas, entrar na atividade produtiva e gerar renda, destravar, tirar o Estado da atividade produtiva. O Estado não tem competência para isso. As minhas maiores metas é brigar incessantemente menos Estado, mais pessoas, mais pelo Brasil. Nós precisamos tirar o Estado desse peso e reverter essa situação. Porque a federação tem passado responsabilidade para o município e manda os recursos a conta gota. E mais, uma situação que passa a ser até piada. Quer dizer, hoje o município fica recebendo dinheiro de canequinha dos deputados, né? E não vou dizer se o sujeito está errado ou está contra, mas é um modelo. E esse modelo não é um modelo que a gente pode, não dá mais para viver dessa forma. Porque todos os municípios vai pedir e se não passar por esse sistema, não recebe. E Mococa perdeu exatamente por isso, porque nós nunca tivemos uma boa representatividade e perdeu por isso. Nós precisamos entrar, nós precisamos receber, porque o sistema não vai mudar do dia para a noite, mas que a gente precisa mudar. E nós vamos ganhar muito mais, que é gerar a nossa riqueza e a nossa riqueza manter aqui. E auxiliar os municípios da região norte que sejam produtivos também. E tem condições. Eu vou dar um exemplo, se me permita. A gente vende peixe para regiões, por exemplo, para o Maranhão. E a gente, dentro da minha atividade, o que eu mais acho bonito é a transferência de renda para a pessoa. Fazer com que o produtor aumente a sua produtividade. Isso é fantástico. Você viu uma família que produzia, por exemplo, 5 toneladas de peixe e ela passar a produzir 20, 30, 40 toneladas. Transforma a vida da pessoa sem nenhuma ação nenhuma interação governamental. E eu vejo lá na região norte, muitas vezes isso, que é possível aumentar a produtividade e que eles vão ser felizes lá. E nós também, nós temos um benefício muito grande no Estado, que são mais de 40 milhões. Aliás, a gente, dentro da piscicultura, e isso envolve o Estado como um todo, nós temos uma guerra fiscal gigantesca. Todo mundo quer vender para São Paulo, porque tem a maior população e a maior renda. E os outros estados limítrofes acabam levando as indústrias de São Paulo, dão um benefício fiscal para poder vender para cá. O sujeito sai daqui, recebe. Vamos ser contra isso? Não, que vá, mas vamos segurar as empresas que a gente tem condição de segurar e torná-las competitivas. Isso, né? O Estado não pode nunca querer burocratizar, atrapalhar a vida do empresário, sim dar condições para que ele cresça. Eu gostaria muito de agradecer a sua entrevista, a sua presença aqui no estúdio do TVD Notícias, também ao vereador Elias de Sisto. Teremos outras oportunidades para conversar um pouco mais sobre essa candidatura, sua deputado federal, qual bancada você se aliaria na Câmara dos Deputados, se iria defender apenas a aquicultura e deixar as outras áreas, ou se vai abarcar todas as outras áreas, mas teremos outras oportunidades para conversar. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Eu que agradeço a TV Direto por essa abertura desse espaço. É muito importante e democrático. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou com material vasto aqui do Martim, não dá para expor, mas assim, o conteúdo dele está resumido aqui. Nós estamos muito bem representados no deputado federal Martim Coupano, Daniel Geroto, por Mococa e região. Obrigado mais uma vez.